aí, geeks, tranquilo? Eu espero que sim. Hoje iremos fazer a review do primeiro e segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal. Então, bora lá, vamos teorizar um pouco mais e vamos contar o que aconteceu nesses primeiros episódios. Então deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e nos siga nas redes sociais. Eu sou o Nil e esse é mais um X-Geek! Geeks, logo de primeira cena, no primeiro episódio, já temos ação. O Falcão, ele tá numa missão em conjunto com o exército americano, onde um avião foi sequestrado e o Falcão tem que ajudar a pegar ele de volta antes que ele alcance o espaço aéreo inimigo. Tem alguns conflitos, ele sofre um pouco para conseguir vencer os seus adversários. É uma luta muito legal, onde tem eles e os vilões tentando escapar e passar para o espaço aéreo de outro país, para assim os Estados Unidos não poder ter uma ação militar. Porém, Falcão consegue, nos últimos instantes, conseguir salvar o soldado que estava sendo sequestrado. Ele contou com a ajuda nessa operação do agente Torres. Ele estava desde o início até o final da operação ajudando o Falcão. Logo após eles ter conseguido comemorar sua missão tomando um café na cidade, enquanto o Falcão arruma o seu asa vermelha, que é aquele robozinho que fica junto com a asa dele. Ele arrumando a asa vermelha, o Torres, ele fala de uma máfia, de um grupo terrorista chamado Apátridas. E os encontros deles que eles geram violência, porque eles acreditam que o período do Blip, que é aquela época quando Thanos deu estalo e sumiu 50% da humanidade, eles acreditam que nesse período foi melhor e que deveria voltar a ser assim. Então eles estão fazendo alguns atos terroristas. Logo após ele sai da mesa e fala que irá viajar. O Torres pergunta para onde, ele fala para Washington DC. Para fazer o quê? Para nos tirar a paciência, só pode, porque ele só faz merda lá. Brincadeira, mais ou menos. Ele chega em Washington DC e ele vai fazer uma cerimônia em homenagem ao Capitão América. Nessa homenagem, ele entrega o escudo que o Steve entregou para ele. Ele entrega na mão do governo para que ficasse no museu em modo de homenagem e eternizar o símbolo e a história, todo o legado do Steve Rogers. A intenção dele realmente foi muito boa, porém mais pra frente vocês vão entender o nosso ódio, ok? O Buck, na sua primeira cena, ele está numa missão, ainda como soldado invernal, sendo um assassino. E nessa missão, as cenas de ações estão incríveis. O soldado infernal, ele está incrível, totalmente, mano. Aquele robô dele sem alma, toda essa lembrança do passado que ainda tem e o atormenta. Isso ele mata uma última pessoa, que é uma pessoa que vai marcar muito ao decorrer do primeiro episódio, porque ele vai ter um envolvimento com o pai dessa pessoa, ele vai conhecer o pai desse último que ele matou, e isso o atormenta porque ele conhece o senhor, que é o pai daquele cara no futuro. Qualquer pesadelo, a pessoa acorda totalmente cansado, exaurido. E ele tem uma terapia. Logo depois corta ele pra terapia, junto com a doutora dele, que é incrível. Ela é totalmente mandona. Ela encara ele de frente. E ele todo debochado. Tem aquela personalidade dele muito legal. Se torna uma cena um pouco cômica. Porém, ela realmente está preocupada com ele e percebe que ele teve pesadelos. Porém, ele se nega a falar os pesadelos. E ele conta que ele estava em uma dessas missões. Foi com uma vereadora que ela pediu ajuda à Hydra, porque ela tinha já toda a influência com a Hydra, e eles subiram ela para esse cargo de vereadora e ele ajudou. Então, para se redimir e tirar ela do poder, ele fez meio de entregar provas e denunciar ela sem usar as 3 regras, que ele não podia quebrar a lei, violência, não podia machucar ninguém e não poderia matar ninguém. Então, ele cumprindo essas 3 regras, ele podia fazer isso para poder entrar em remissão. Logo após ele ter prendido a vereadora, ele risca no caderninho o nome dela, onde tem outras listas de nomes de várias pessoas que estão lá. Então, ela pergunta se ele se sentiu melhor. Demonstra que sim, mas é perceptível. E ela fala que ele está livre. Ele livre para fazer o quê? Ele foi tão acostumado com a guerra que agora, em momento de paz, ele não sabe o que fazer. Ele está perdido. Ele se sente solitário. E ela o obriga, fala que ele tem que sair com mais pessoas, conhecer mais pessoas, aproveitar essa segunda oportunidade que foi dada a ele. E ele tenta, ele realmente tenta, mas com muita dificuldade e vai lutando contra isso. Agora vamos voltar ao Agente Torres. O Agente Torres continuou pesquisando sobre os apátridas. Ele apareceu em uma das reuniões dessa máfia, dessas missões terroristas. Infelizmente, ao ele enfrentar um deles, ele apanha muito, porque o cara ele tem super força, ele é um super soldado. Então, o cara demonstra as forças dele do outro policial que ele estava enfrentando e também com o Torres, em qual ele fica desacordado. Porém, o Torres consegue filmar e encaminha essas filmagens para o Sam. O Sam vê essa imagem, aí ele realmente fica preocupado, ele realmente se importa, porque a primeira vez que ele falou dos apátridas,
Ele achou que era só mais um grupo de terroristas e que eles não eram tão violentos assim, ou não pudesse causar tanto trabalho. Porém, ele é interrompido pela sua irmã, que chega e mostra a cena na televisão que causou ódio em todo mundo. Lembra do escudo que ele deixou em exposição em homenagem a Steve Rogers? O governo passou o escudo para outro Capitão América, e ele aparece agora em redes nacionais se apresentando como o novo Capitão América. E esse é o final. Aquele cara ficou em tela 7 segundos. Nesses 7 segundos que ele ficou em tela do primeiro episódio, eu odiei ele. Odiei. Mas, beleza. Passamos para o segundo episódio. No segundo episódio, começa mostrando um pouco mais sobre o novo Capitão América. E ao mostrar um pouco mais sobre ele, mostra sua namorada, seu melhor amigo, e vai transformando ele em humano, vendo que ele realmente também tinha dúvidas ao assumir o escudo do Steve, se ele era bom o suficiente, que era uma pressão muito grande, porém ele aceitou. E estava nessa missão. Não demonstrou nenhum lado negativo dele nessa apresentação. Podemos estar muito enganados com ele sobre o primeiro episódio, porém, pegar o manto e conseguir usar aquilo que o Steve fez é praticamente impossível para qualquer outra pessoa. Aí volta para o Sam. Lá tranquilo, seguindo com a missão dele. Cara de pau, que foi ele que fez a merda. Infeliz, brincadeira, gente. Parece que é perseguição com o Sam. Eu gosto do Sam, mas eu faço essas brincadeiras assim. Mas ele tava lá tentando seguir a missão dele agora com os apátridas, porque era a prioridade. E chega o Buck, muito irritado com ele, com o ato que ele fez de entregar o escudo, achando que ele tinha sido entregue de propósito para outra pessoa e não para o governo. Ele explica que foi enganado, que não era a intenção dele, que ele queria deixar lá e tudo mais. E o Buck querendo pegar o escudo de volta. Mas o Sam falou assim que sem chance, que ele tinha coisas mais importantes para fazer. E nisso o Buck vai junto com ele na missão, sem o Sam deixar. Ele simplesmente foi, sem permissão, sem ser convidado, sem nada. Fui, junto contigo. No avião, os dois com aquele clima que eles têm, engraçado, de tensão um contra o outro. Tendo aquelas brincadeiras, aquelas trocas de farpas, onde um perturba o outro e vão pra missão assim. Você percebe que na missão, eles têm aquelas tretinhas, aquelas briguinhas, algumas piadas que eles têm entre si que irritam um ao outro. Porém, na missão eles até começaram ela muito bem, encontrando os apátridas. E ao confronto com eles, eles levam uma pequena surra, porque, na minha opinião, houve uma pequena falta de sincronismo entre os dois. Eles estavam em desvantagem numérica, lógico, eles estavam entre dois, e eram 8 soldados, super soldados, com a mesma força do Buck, não da mesma força do Buck e do Sam, porque o Sam é um ser humano normal. Ele não tem super força, então era 8 com a mesma força do Buck. Isso eles estão levando uma surra e chega o novo Capitão América e o Estrela Negra, que é o amigo dele, que seria mais ou menos Steve Rogers e Buck, nova geração. Versão 2.0, só que não, prefiro o original. Chegando lá, os 4 lutando, os 4 apanham do mesmo jeito. Teve aquela certa falta de sincronismo, eles lutando assim meio que para se proteger, mas você vê que a equipe não estava conectada. Ao sair, os inimigos saírem também, conseguirem fugir e eles caírem depois de ter levado uma grande surra, eles se juntam no mesmo carro e conversam, onde o Buck perde a linha totalmente, pede para parar e sai. O Falcão ficou acho que mais 2 segundos no carro, antes do Capitão América falar merda de novo. O novo Capitão América, só para deixar bem claro. Falar merda de novo e ele também sair. As duas equipes, o Estrela Negra e o novo Capitão América, Falcão e Cidade Invernal, não se deram bem. Da viatura que estava junto com o Capitão e o Estrela Negra, os dois vão em direção a um amigo do Buck. Ao apresentar esse amigo do Buck, é um ex-combatente na época que ele combateu com esse cara, em 1951. Eles eram inimigos. O outro cara, ele também era um super soldado. Ele tomou o soro, como o Steve, como o Buck, e tiveram um confronto em 1951. Porém, esse super soldado ele não se dá bem com o Buck, por alguns motivos, ele não confia no Buck, e apresenta o seu neto também, que estava tentando proteger o seu avô. Então toda a sua intenção de pedir ajuda, de pegar alguém que teve o conhecimento, que esteve acordado durante esse período que foi com esse combatente, foi frustrado porque ele não teve paciência, não quis conversar com o Buck direito. Então, ao sair de lá, o Buck é preso porque ele faltou a terapia. Teve toda uma parte racial nesse contexto, porque assim que o Falcão chega na cidade de Baltimore, o menino chama ele de Falcão Negro. Aí ele falou assim, por que Falcão Negro? É porque eu sou negro? Aí ele fala assim, então você é um menino negro. Brincando, e leva essa primeira parte de questão racial. Em segundo caso, estava tendo uma discussão entre o Buck
e o Sam. E a polícia veio com muita força e muita, como eu posso dizer, desigualdade. Porque em nenhum momento achou que o Buck estava sendo oprimido, e sim que o Sam estava oprimindo o Buck. Já que o Sam era moreno, então eles foram com tudo para cima do Sam. Porém, quem sai preso nessa é o Buck, porque o Buck faltou na terapia, ele precisa fazer uma terapia, porém a terapeuta dele fala que o Sam tem que ir junto. Então vai ser uma terapia de casal, opa, de parceiro, entre o Buck e o Sam. Nessa terapia você dá algumas risadas incríveis, porém sendo um pouco mais pesada, porque ele diz desse jeito. O Sam acredita que o Steve errou ao escolher ele como próximo, porém o Buck fala assim, se o Steve errou ao escolher você como próximo, ele pode ter errado em confiar em mim. Então ele confia na opinião do Steve. Pega muito, porque o jeito que ele fala na atuação, você vê o peso nas palavras dele. Ele, ao sair da terapia, ele encontra novamente... Quem? Sim, o Buck encontra novamente o capitão. O novo capitão. E eles têm uma certa treta novamente. E aí se demonstra uma pequena inimizade. Não acredito que o capitão será o vilão dessa série. Porém, essa troca de farpa, até eles se juntarem, eu acho que vai até o final, sim. Próximo do último episódio, onde eles vão ver. Ou a gente se junta e lutamos pra valer, ou não vamos conseguir. Eles se separam e falam que vão buscar novas informações. Você fala assim, pô, Nil, você esqueceu de falar dos apátridas. Não, eu resolvi deixar eles um pouco mais separados, mesmo que durante o episódio eles tiveram cena ao meio. Mas para poder entender o contexto como um todo, ok? Então lá, os apátridas, ele está sendo liderado pela Carly. Eu vou colocar o nome dela aqui embaixo, o sobrenome dela, que é um pouco mais complicado de se falar. Onde ela se demonstra ser uma menina totalmente inocente, inofensiva, muito pequenininha, fofinha e tudo mais. Porém, ela é muito forte, ela é uma super soldada, então ela tem uma força muito grande e tem uma astúcia também. Porém, ela é a verdadeira inimiga. Ela recebe uma mensagem dizendo assim: você roubou de mim, eu irei te achar e irei te matar. Então ela está fugindo não somente dos policiais, do Buck, do Falcão, ela está fugindo de mais alguém. Quem é essa pessoa? De quem que ela roubou? O que que ela roubou? Eu especulo que ela tenha roubado o soro, porém pode ser que não. E quem é essa pessoa que está atrás dela? Logo em seguida, a próxima cena que eles estão fugindo, estão colocando todas as suas coisas dentro do avião e chega esses pessoal que estão atrás dela para poder matar. E ela perde um dos seus soldados que fica para trás para poder ganhar tempo. Ele é alvejado e morre no local. Eles vão para o seu próximo destino, que não se sabe onde. E essa é a última cena que a gente tem dos apátridas, mostrando eles fugindo. São esses. Serão os verdadeiros vilões? Quem tá no comando realmente? E a última coisa que o Sam e o Buck vão fazer é pedir ajuda, como eu falei. Mas a quem eles vão pedir ajuda? Ao Zemo. Se você, como eu não lembrava que o Zemo era o vilão de Capitão América e Guerra Civil, acontece, gente. Eu esqueci totalmente desse detalhe. Quando eu fui pesquisar, eu falei assim, putz, como eu esqueci disso? Então eles estão indo atrás dele agora, por causa que ele tem informação sobre a Hydra. E eles precisam de informação como esse pessoal conseguiram o soro. Quem está fabricando o soro? Quantas pessoas que estão com o soro no seu corpo? E aí, será que eles vão encontrar o Zemo? Será que o Zemo vai ajudar eles? E se ele vai ajudar, por que que ele ajudaria? O que que ele ganharia? Qual será o acordo? Ele vai estar junto com o Falcão? Ele vai ser o vilão dessa série? A gente não tem muito o que saber ainda. Temos que esperar o próximo episódio. Mas vamos agora para as nossas teorias loucas. Bora lá para outra dimensão, quer dizer, para os próximos episódios? Lembra que eu citei que o Patriota ia aparecer, de acordo com a minha teoria, cada série ia apresentar um novo Vingador, porque seria parte da fase 5? Se não lembra, vou linkar aqui em cima o vídeo que eu falo sobre o que você precisa saber antes de assistir Falcão e Soldado Invernal. Lembra que o Buck foi encontrar um amigo dele? Esse amigo dele era um super soldado e ele tinha o seu neto lá. Que o seu neto provavelmente ele também deve ter algum gene de super soldado. Ele não deve ser tão forte como o Buck ou como o vô dele, porém ele deve ter uma agilidade e uma força muito maior do que qualquer outro. Acredito que ele será o Patriota, porque ele somente foi apresentado, poderá ser desenvolvido nos próximos episódios. Porém eu falei, o Patriota vai aparecer, aposta comigo. Acho que é ele. E vocês estão comigo também. Cadê a Sharon? Eu acredito que ela deve aparecer no próximo episódio. Porque nesse episódio ela já foi comentada sobre, porém percebe-se que eles não têm um contato com ela, mas... Então eu acredito que eles devem se encontrar por acaso, como no próprio trailer também aparece e dá a entender isso. Que ela, vocês aqui... Então acho que na próxima missão, quando eles forem tentar encontrar os apátridas, eles irão encontrar também a Sharon. E acredito que seja no episódio 3. Porque o terceiro episódio já é a metade da série.
Acredita, pessoal, são simplesmente 6 episódios. Dá pra acreditar? Tô vendo que eu vou chorar demais quando acabar o 6º episódio e falar assim, e aí? E agora, o que eu assisto? E agora iremos falar sobre os Apátrida. Eles são os grandes vilões? Eles irão ajudar os heróis? Eles serão dizimados e assim descobrirão que tem mais gente por trás deles? Eu acredito que boa parte dos Apátridas eles vão sofrer sim, irão morrer, irão perder ou pela mão dos heróis ou pela mão desses pessoas que estão perseguindo eles. E somente algumas pessoas irão dizer o que está acontecendo e talvez possa se redimir sim. Porém, a grande questão é o Zemo. Ele será então o vilão dessa série, dessa temporada? Ele tá preso ainda? Porque aquele cara é muito inteligente, ele é muito esperto. Não sei se ele ficaria preso todo esse tempo. Não sei. Envolvido? Ele é o chefe? O que pode acontecer? Por que vão logo atrás dele? E o novo Capitão América? O que ele irá fazer? Na minha opinião, eu acho que ele irá atrapalhar muito antes de começar a ajudar. Eles irão ter aquela birrinha entre duas equipes e simplesmente uma equipe irá atrapalhar a outra. Então, provavelmente, o avanço, as coisas começarem a dar certo, deve ser somente no 4º ou no 5º episódio. Porque nesse 3º episódio, eu acho que será mais de conflitos entre guerra de poderes entre os dois. Queremos descobrir quando lançar no dia 3/4 de 2021. Espero que você nos acompanhe até lá para podermos descobrirmos isso junto e teorizar um pouco mais. Então, geeks, muito obrigado e até o próximo. Falou!